né? Primeiramente, quanto à questão que o seu Gilmar solicitou, né? Nós não temos essa prerrogativa dos munícipes se manifestarem, não é uma questão minha, é uma questão particular, né? Não tem nada por mim poderia falar, né? Eu sei que são empreendedores, eu sei que eu, às vezes estou do outro lado também enquanto empreendedor, é difícil, é onde o empreendedor não tem um apoio, né, da prefeitura muitas vezes, mas, né, regras são regras, então eu estou aqui para cumpri-las, não para discuti-las, tá? Vou falar um pouquinho sobre o que, mas bem pouco, sobre o que nos tonteou essa semana passada, né, que foi a Operação Santidade. Todos sabem, né, que eu acho que o santo era de barro, né, e se desfez. Bom, estou sendo acusado de perseguição, de ser o culpado pela essa perseguição ao executivo, né, que seria algo pessoal, né. Fui acusado de estar de picuinhas contra o executivo. Tá? E aí eu questiono uma coisa, será que o MP também está de picuinhas contra o executivo? Eu acho que não, né? O MP não ia fazer uma operação dessas se não tivessem provas já e tudo mais. Eu sei que muitas vezes pessoas são arroladas, né? Eu quero deixar aqui como é que eu vou dizer, minha solidariedade ao Victor, né, ao Vitão, que eu tenho absoluta certeza que não teve nenhum envolvimento nessa questão, né? Então, minha solidariedade à família do Vitor. O que eu quero dizer é assim, que eu não tenho nada pessoal contra o prefeito, né? De maneira alguma. Tem um trabalho sério nessa Câmara de Vereadores, com muitos vereadores, né? Desde o começo, nós batemos a primeira CPI das exonerações, né? Eu lembro que o vereador Rett trouxe, acho que foram vocês três que assinaram, o Eduardo, o finado Eduardo ainda estava aqui, né, e os demais acompanharam. A partir dali, muitas coisas foram indo à tona, né, e, e o resultado está aí, né? Não, os exonerados, eles não se corromperam, disseram que não iriam fazer os contratos por pressão do prefeito e se exoneraram. Eu acho que foi a melhor saída para eles, né, porque senão estariam daqui a pouco, como muitos hoje provavelmente estão enrolados nessas questões, né, sendo inocente. Então, né, vamos lá. Dia 28 de setembro eu falei aqui em sessão, eu lembro que eu falei por diversos contratos, da MAC, da TELOC, entre outros, né. Eu lembro que foi o dia que eu realmente me indispus, né, coloquei o que eu estava analisando, o que eu estava pensando para fora, né, e aí foi um caos, eu lembro. Dia 19 do 11, eu tive minha casa invadida, né, renderam meus caseiros. Eu só não estava em casa pela questão do vereador Roberto, que estava comigo em Porto Alegre num curso do bem-estar animal e pediu, queria conhecer o internacional e tudo mais. Eu não estava, porque senão provavelmente eu não estaria mais aqui hoje, né. E eu lembro que dia 28 de setembro, quando eu fiz diversos apontamentos aqui, alguns vereadores me relataram, né, tu tá louco, tu te cuida, tu isso. E anterior a isso, muitos vereadores me disseram assim, vamos à polícia fazer um boletim de ocorrência, né, porque nós estamos nos sentindo pressionados. Eu acredito que essa Casa Legislativa, pós aquele atentado, porque foi um atentado, né, não foi simplesmente para buscar alguma coisinha. Aí reagiu, matou, né. Então, e aí, gente? Né, como é que fica essa situação? Como é que ficou a Casa Legislativa aqui, né? O pessoal ficou, o Roberto, por exemplo, falava, mano, eu tenho família, o vereador o André, né? E aí? Daqui a pouco vão tentar alguma coisa, o vereador Eliezer, enfim, não lembro, não me recordo de todos, né? Complicado, né? E quem está sendo acusado de ser o mentor intelectual disso? Nosso prefeito, né? Simples assim, não sou eu que estou acusando. Era uma percepção minha, né? E é o Ministério Público. Eu lembro que o prefeito, afastado por irregularidades e tudo mais, ele falou aqui nessa Casa Legislativa para a gente deixar a parte de fiscalização para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. Está aí, né? O Ministério Público deu a resposta. Gostaria de agradecer muitos, né, tipo, que, de certa forma, participaram dessa caminhada como um todo, né? A Maiara,
o Lucas, a Daniela Guedes, a Thalita, a Luana, o David, o Cleverton, o seu Enio, entre todos os outros, inclusive vereadores, que sempre se esforçaram nesse sentido de buscar a verdade, de fazer o certo pelo certo, sem olhar a quem, que é esse o nosso trabalho. Eu sempre digo que a Casa Legislativa está aberta para quem for, só que nós somos legislativos e fiscalizadores, nós não somos executivo. Então, muitas coisas fogem da nossa alçada. Nós tivemos, por exemplo, um contrato, isso posso falar porque está no portal da transparência e tudo mais, nós tivemos um contrato de limpeza da vovó Orion, que foi pago 16 mil reais para limpar um pátio, e aí se for analisar ali diversas questões, troca de palanque, não sei o que, se for lá olhar, o Brecht tomou conta novamente, os palanques não foram trocados, questão da gralha azul, desculpa a minha voz que está meio... Gralha azul, 3 baixadas de calha, impermeabilização das calhas e foram trocadas 50 telhas apenas. Quem trabalha com essas questões sabe, foi pago 25 mil reais. 25 mil reais, gente. E ainda, detalhe, foi solicitado um aditivo de 6 mil. Quando chegou o aditivo nas compras, foi questionado a educação, a justificativa desse aditivo, e o que aconteceu? O secretário mandou encerrar o contrato. Ou seja, eu me questiono, será que uma empresa que está prestando um trabalho e pede um aditivo, ela vai abrir mão de 6 mil reais por nada? Então, o ofício que o vereador Edson leu do Cristiano da Seconnect, também falando dos Chromebooks, que foram gastos fortunas, não atende às necessidades. Licença Google foi comprada, nunca foi utilizado, eles vieram com especificações diferentes, uma série de coisas, é dinheiro público. É dinheiro que vai fazer falta ali na frente. E aí eu me pergunto por que gastar e gastar mal. Muitas vezes eu me questiono, tipo, agora do Fundeb, tem milhões, tem acho que 1.600.000 para gastar até o final do ano. O que vão fazer com isso? Por que não foi organizado durante o ano? Era uma troca e troca de secretário. Não vou, cada um tem seus méritos e tudo mais. Sei que na administração tinha pessoas sérias, tem pessoas sérias. Eu, inclusive, me relaciono com algumas, são meus amigos e tudo mais, mas é difícil essas questões. Então, a processante foi encaminhada para análise dessa casa, passei ao Ferroni, qual analisou, me passou hoje, deu ok, está tudo certo com a processante, e a processante, ao meu ver, nada mais é que a oportunidade do prefeito afastado por irregularidades vir aqui se explicar, porque não sei se vocês se recordam, em todas as CPIs ele não pôde vir, porque não está previsto isso na nossa lei orgânica. Eu acho que o momento dele se justificar e apontar o que aconteceu ou não aconteceu é agora, na processante. Ou será que a gente vai deixar para o Ministério Público todo o trabalho? Porque nosso trabalho é fiscalizar e legislar. Eu já falei nessa casa legislativa, inclusive o Tribunal de Contas apontou que o nosso trabalho é mais importante, porque nós estamos aqui, nós sabemos o que acontece. Eles estão lá, tem um promotor para 20, 30 cidades. Então, acredito que muitas coisas estão por vir, porque muito material foi apreendido, muito mesmo, celulares e tudo mais, e eu acredito que a verdade virá, logo, logo. Máscaras cairão e tudo mais. Eu nunca vi um ladrão ser confesso. Se for no presídio, todos vão dizer que são inocentes. Então, é complicado essas questões. Não estou acusando, estou simplesmente falando o que o Ministério Público colocou na nota. Quero desejar muito sucesso à prefeita, Tita, coragem principalmente, porque é um desafio muito grande pegar a casa tão bagunçada da maneira como está. Está muito, porque a LOA é o resultado disso. O porquê que a LOA foi contratada uma empresa para fazer. Tá da situação que está. O índice da saúde não está sendo cumprido na LOA. Então, assim, o porquê disso? Nos outros anos se gastavam 19%, 17% em saúde. Nós não temos remédio. Por diversas vezes, eu, o vereador Roberto, Eliezer, enfim, fomos lá em cima no ESF, na UBS e tudo mais, questionar o farmacêutico, a questão dos remédios. Não simplesmente, uma das respostas foi, nós estamos orientados a não responder. Quantos ofícios nós tivemos que não foram respondidos? E o porquê disso?
eu lembro que da CPI da viagem do prefeito a Brasília, né, que, enfim, eu lembro que o advogado dele foi à rádio dizer que nós estávamos maculando a imagem do prefeito. Que quando sairia, eu lembro que, não sei qual radialista falou, quando sairia uma CPI para essa Casa Legislativa, e eu lembro que eu questionei o quanto sai não abrir uma CPI. E aí a resposta, né, irregularidades, possíveis irregularidades, com provas, né, robustas já, que, como o promotor falou aquele dia, não mandou dizer, né, nós estamos em fase de finalização de alguns processos, né, com provas contundentes. O Ministério Público não faz uma operação como fez a troco de nada, né, por picuinhas, ou porque o presidente da Câmara está pegando no pé. Não, não. E vou te dizer uma coisa, esses 2 anos que eu fiquei aqui, quase 2 anos, foram anos difíceis. 2 anos assim, ó, onde o bicho pegou, né, e para muitos vereadores também, né, o trabalho e tudo mais. Então, enfim, quero dizer que para a prefeita que estamos juntos, a fiscalização, nosso trabalho não muda em nada, né, nós continuamos fiscalizando e legislando dentro do nosso papel, andamos lado a lado, mas veja bem, nunca de mãos dadas, porque quem legisla e fiscaliza não executa, e vice-versa. Tá? Já falei a questão do Vitão, né, que eu me solidarizo com a família dele. Depois. Quero fazer algumas questões aqui, não são... Eu entendo essa questão das exonerações, não concordo em algumas questões, mas, enfim, não é prerrogativa minha como legislador, como presidente da Câmara, e sim prerrogativa da prefeita. E uma coisa que eu digo, se tivesse tudo certo, o Ministério Público não teria vindo fazer essa operação. Né? Quantas impositivas eu venho cobrando? Desde o ano passado eu cobrei. 31 de dezembro, dia 30 de dezembro, mandei um ofício ao Executivo questionando as impositivas não cumpridas, quando que elas seriam cumpridas. E, para minha surpresa, até hoje, nessa data, a gente está findando o ano praticamente, né, tem impositivo de 2019, do governo Cléo, que não foi cumprido ainda. E aí? Eu entendo a indicação do vereador Lauderi, até o vereador Edson um dia me falou ali, e as nossas impositivas? Eu digo, Edson, se não foram feitas as impositivas dos outros, as nossas estão na fila. É uma questão meio... Né? Bom, a questão da... Eu lembro que numa das CPIs nossas, a primeira, a prefeita nos enviou um documento, inclusive com o timbre da Reis e Dias, que era um contrato que o prefeito queria fazer, né, onde dizia que o trabalho dela simplesmente seria substituir o prefeito na sua falta. Então, eu me questiono o porquê, né, nunca vereadores cobraram isso do prefeito, quanto à participação da prefeita, a vice-prefeita, desculpa, nas reuniões, ou até mesmo assumir uma secretaria. Então, das compras dos medicamentos já falei. O Ministério Público irá nos enviar todo o material. Se eu não me falha a memória, são mais de 4.000 páginas de material. Tá? Então, é bastante coisa. Eu acredito que eles não tenham enviado ainda pela questão das diligências que eles ainda estão averiguando. Né? Estão apurando algumas, acho que não sei se extratos de conta bancária, não sei, mas eles ainda estão em processo de obtenção de documentos. Por isso que esse material não foi disponibilizado. Tá? Quanto à questão do regimento interno, só quero explicar uma questão que nós contratamos o IGAN desde o ano passado, e alterações não são erros muitas vezes, né? São alterações. Então, assim, o que eu destaco, eu até conversei com o vereador Edson hoje de manhã, o que mais me chateou foi a comissão ter marcado e não ter desmarcado. Entendeu? Porque emendas, essas questões todas podem ser feitas, mas a comissão teve meses para fazer o seu trabalho. Nós contratamos o IGAN por diversas vezes. Vinha eu, esses tempos nós fizemos uma reunião, estava eu, o procurador e o vereador Paulo Gilmar. Né? Então, como eu digo, alterações, não sei, me pareceram muitas alterações assim depois que o prefeito foi afastado. Eu não entendi o porquê, né? Mas, enfim, eu acho que no momento oportuno a gente vai discuti-las, né, analisar e tudo mais. Mas eu não vejo, eu vi um erro, né, que a questão que foi trocado a questão do dia e a hora, né, que seria no inverno seria de manhã e no verão à tarde, às 19 horas, e foi trocado 19 por 9. Isso é um erro, né?
Agora, as outras questões, tipo desconto do vereador que não vier uma sessão extraordinária, né, isso não é um erro, né, retirar isso. Né, isso não foi colocado erro. Eu ser muito sincero, inclusive, eu acho que deveria ser descontado em dobro quando não tem justificativa. Aí eu me coloco nessa situação também, porque eu acho que o vereador está aqui, né, aqui é o trabalho dele. Né? Ah, tudo bem, tem outros trabalhos por fora, ótimo, entendeu? Mas aqui ninguém está de graça. Todos estamos recebendo. Então é um trabalho. Ah, que eu já escutei, não sou obrigado aí porque não desconta, ou é obrigado. Né? Então, eu acho que essas questões que o regimento tem que prever, entendeu? E não é para punir ninguém, é para normatizar, porque vale para mim, vale para todos. Né? Então, esse é o regimento. Né? Esse foi o trabalho que nós fizemos diversas vezes, com reunião com o IGAN à noite. Eu lembro todos sempre eram convidados e tudo mais a participar, para a elaboração, para a montagem desse regimento. E agora parece assim, ó, que em 4 dias tem um desmonte do regimento, sabe? Então, eu não entendo aquela questão. O senhor lembra, Paulo Gilmar, da questão nós acompanharmos a questão da Assembleia, né? Isso foi amplamente discutido. Agora, simplesmente, vamos trocar. Mas, veja bem, a troca não é erro. São alterações possíveis, né? Se todos entenderem que assim é válido. Né? Agora, querer tirar questões assim, tipo, no caso de punição do vereador, isso, aquilo, aquele outro, né? Eu acho que tem que ser muito bem repensado. Esse material é um material que nos foi fornecido pelo IGAN, né? Com o Dr. André Barbi, que é especialista. Né? Então, não é um regimento que nós fizemos. Eu optei, nós, quanto mesa diretora, eu, o vereador Edson e os demais, optamos em contratar o IGAN justamente para ter esse embasamento, que muitas vezes foge à nossa alçada, algumas questões, né, de conhecimento técnico, jurídico. Então, nós contratamos.